Os escritórios de advocacia, sempre focados nos lucros, estão ignorando as leis fundamentais da oferta e da demanda. Escritórios de advocacia perdem dinheiro e custam caro. Gesto de gestão. Olá, que bom ter você aqui no Gesto de Gestão. Essa é a edição de número 71. E assim vai subindo, e cada vez que sobe esse número eu fico mais feliz. Afinal de contas, a gente está bem distante da edição de número 1, o que significa que temos aí um desafio para mais 70 edições. Essa é a terceira temporada do Gesto de Gestão, o podcast de administração de escritórios de advocacia. Aqui é o Alelupe. Essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, jornalista especialista em gestão legal. E tem a Daniele Serafino, que sempre está conosco. Porém, contudo, entretanto, eu não sei por que o André não quis vir aqui ao estúdio, falou que não quer conversar comigo, quer apenas gravar o podcast e apenas isso. É claro que é uma brincadeira. Olá, André, estamos distantes hoje, meu amigo. Olá, é uma pena. Você sabe que... Olá para os nossos ouvintes, olá para a Daniele Serafino, que também não está nos nossos estúdios, não, né? Ainda não chegou, né? Mas não vamos perder o gesto de inovação, a crônica sem dúvida nenhuma. Eu acho que são os efeitos, Lupe, naturais da questão do final de ano, né? Vai chegando final de ano, começa a ficar meio atrapalhada as agendas, mas nós ainda temos alguns programas e com certeza vamos estar todos juntos, até porque prometemos para os nossos ouvintes o especial de final de ano do Gesto de Gestão, que sempre é um momento muito aguardado, né? Nós só estamos deixando passar aí os shows que estão movimentando tanto Rio de Janeiro como São Paulo, e assim que este show movimentando é uma boa perspectiva, e assim que os shows acabarem, a gente estará aí nos estúdios para os programas, para os episódios finais do Gesto de Gestão e do Gesto de Inovação. Agora, você sabe, André, tem uma frase que diz assim: caraminholas na cabeça, Harry Potter? E a minha tá sempre em caraminholas. E tem uma coisa que tá confundindo a minha cachola aqui. Algumas semanas você escreveu 2 artigos. Um dizia que escritórios de advocacia perdem muito dinheiro. E outro que vai ficar caro contratar advogados em 2024. Perdem dinheiro e assim aumentam preços. Me ajuda, André. Vou tentar. Mas é isso mesmo, Lupe, são 2 perspectivas. Os escritórios de advocacia têm aumentado seus investimentos em precificação e profissionais financeiros. Então, observe que eles têm feito investimentos em processos de precificação. Isso é muito interessante e serve de uma referência. Claro que nós estamos falando de um modelo um pouco mais profissionalizado e num outro estágio, efetivamente, que são os escritórios nos Estados Unidos. No entanto, as Big Law, que são os grandes escritórios de advocacias do mercado americano, perdem receitas significativas nos últimos 2 anos. E isso, os analistas, eles falam que é devido a danos auto-infligidos, a danos como se fossem provocados por eles mesmos durante o processo de faturamento. Não é que as equipes de precificação e a análise de faturamento dos próprios escritórios não estejam funcionando, elas estão, e até pelo contrário, percebe-se investimentos nessa área. Mas os analistas e consultores, eles acham que há uma confluência de fatores que está atrasando a concretização dos projetos de TI um pouco mais elaborados. As equipes de precificação, Lupe, ainda são pequenas, ou pelo menos estão mais estrategicamente focadas para determinados assuntos. E se isso também atrai os nossos ouvintes sobre que assuntos são esses, são os assuntos que dizem respeito às margens, porque a precificação é um detalhe e as margens são outros detalhes, porque é uma outra perspectiva, porque a margem ela trabalha em cima exatamente dos custos indiretos dos escritórios de advocacia, custos indiretos e custos diretos. Os sócios ainda têm baixas contábeis silenciosas, ou seja, ainda perdem dinheiro ou deixam dinheiro na mesa, como se costuma dizer, sem perceber muito isso, cobrando apenas o que esperavam no início de uma tarefa. Além disso, os sistemas automatizados de timesheet e faturamento também avançaram de uma forma que poderá reduzir as receitas. Esse é um outro detalhe. Aqui a gente tem a tecnologia
também fazendo com que as receitas caiam. E, finalmente, o escrutínio, né? Ou seja, a análise que os clientes fazem ainda pode afetar a cobrança, mesmo que eles já tenham concordado com um determinado preço, quando eles verificam timesheet, horas lançadas, etc. e tal. Tudo isso, Lupe, está num relatório da Thomson Reuters que apontou para o declínio na realização de receitas de escritórios de advocacia nos últimos 2 anos. E eles afirmam que o declínio na receita, em vez de ser impulsionado por negociações ou resistências dos clientes, ou seja, clientes negociando ou se negando a aceitar o custo colocado, está muito mais intimamente relacionado ao comportamento do escritório de advocacia. Isso é o que afirma o relatório. E isso também alerta para uma questão de que, antes de reclamar que os clientes estão reclamando eventualmente dos custos, seria interessante que se olhasse para dentro, né? O que está acontecendo dentro das estruturas de precificação, dentro da atenção que se dá à precificação, ou até mesmo, Lupe, dentro de olhar para essa precificação muito voltado para a margem, que obviamente é importante, mas se distraindo de alguns aspectos, né? E essas seriam, então, as baixas contábeis, que incluem corrigir ou revisar o trabalho de um advogado ou atualizar-se. Do outro lado, só para colocar, está o fato de que no mercado estadunidense ele projeta aumentos dos custos do serviço. Estou fazendo o comparativo da tua pergunta, né? Então, de um lado, existe uma percepção que veio por meio desse relatório da Thomson Reuters de que os escritórios perdem dinheiro, então a gente tem que prestar atenção nisso, e de outro vem um fato, que esse está mais do que comprovado, que é o aumento nos custos dos serviços advocatícios, que para 2024, eles aí indicam na ordem aí de 8%. Essa já era um comportamento que foi observado em 2023. Só para você ter ideia, Lupe, 15% dos escritórios listados entre os 100 maiores aumentaram as suas taxas entre 10% e 20%. A pergunta que fica com alguma frequência entre os contratantes, as grandes empresas contratantes dos serviços advocatícios, é até quando os escritórios podem ir sem serem abatidos, vamos dizer assim, né, derrubados pelos clientes. É compreensível que o movimento das grandes bancas objetive a proteção contra a alta da inflação e as maiores taxas de juros, bem como o aumento de custos do talento, seguros e despesas gerais. Quer dizer, tudo isso está sendo feito para assegurar os lucros e continuar a crescer. Resumo da ópera. De um lado, tem que se ter muita atenção com as precificações, tá certo? Com o processo de precificação, que mesmo que ele aumente, pode ser que ele não esteja gerando lucro para os escritórios. Essa é a situação. Mas isso parece ser um paradoxo do mercado, né, André? Muito, Lupe. Inclusive, quando eu falo, assim, conversando contigo sobre isso, eu entendo perfeitamente a dúvida que gerou esses 2 artigos, né? Por mais que você tenha um alerta dos especialistas sobre a questão de precificação, parece que é um poço sem fundo, né? Quer dizer, você aumenta, e esse é o paradoxo que você bem coloca, né? Você aumenta a precificação, mas ao mesmo tempo não conseguiria ter os lucros esperados. Sobre os modelos de precificação, Lupe, o Bill Josten, que é o gerente de conteúdo estratégico da Thomson Reuters, que alertou para esse problema, disse em uma recente entrevista que os escritórios poderiam oferecer um desconto extra antes de enviar as faturas, mas ponderou, ao mesmo tempo, que os clientes entenderiam e apreciariam mais se isso fosse mostrado como um crédito. Então, quer dizer, o próprio autor, o próprio diretor de conteúdo estratégico da Thomson Reuters, que promoveu esse alerta sobre as questões de precificação, ou seja, aumentar o preço não está fazendo necessariamente com que as margens sejam mantidas, ele fala sobre possibilidades comerciais, e aí são até acordos comerciais que poderiam ser feitos, dizendo que poderia ou ser dado um desconto ou mas que os clientes apreciariam eventualmente ter isso como crédito de trabalho. A Laura Terrell, que é uma coach, consultora executiva e uma ex-sócia de um dos grandes escritórios
do mercado americano, diz que a ansiedade em relação à escolha do cliente ainda pode levar os sócios a oferecerem descontos. Ela acrescentou que o setor jurídico, e abre aspas, historicamente não tem sido bom em canalizar e administrar o tempo das pessoas, fecha aspas, e que treinar advogados para trabalhar em prol de honorários eficientes tem sido mais difícil, pois os escritórios enfatizam sair e conquistar o negócio em vez de gerenciá-lo. Ela também disse que as equipes de precificação, apesar de serem muito procuradas, nem sempre permeiam todos os aspectos de um escritório de advocacia. Você vê, Lupe, que o problema tem uma certa complexidade, né? Não sei se dá para os nossos ouvintes perceberem que há algumas críticas. Eu acho que a crítica do Bill Johnston tem a ver um pouco com um certo engessamento comercial que a gente percebe nos escritórios de advocacia. E a observação que a Laura Terrell faz é uma questão de que os escritórios dão muita atenção para os novos negócios, ao invés de darem atenção para os negócios que já estão na casa e que muitas vezes, por mais que você tenha uma tendência de aumentar os preços, como nós percebemos em 2023 e tendemos a perceber em 2024 no mercado americano, muitas vezes há uma dificuldade de gerenciar esse cliente que já está na casa. Não sei, Lupe, se eu mais te confundo. Não, só me deu aqui o que a gente não vai ter de assunto em 2025, né? Pois é. Mas assim, dentro de toda essa tua análise, a gente também tem que pensar que existe cada vez mais modelos alternativos que, teoricamente, né, André, poderiam substituir a tarefa dos escritórios. É isso ou eu estou sendo cruel aqui? Não, você está certíssimo. Inclusive, é isso que a gente percebe, principalmente quando fala do aumento dos custos da contratação de serviços advocatícios, você teria exatamente esse tipo de situação. Esse é um debate crescente entre os analistas da imprensa especializada, que é quão elástica é a demanda pelos serviços jurídicos prestados pelos escritórios. Essa é uma pergunta, quer dizer, os clientes consideram uma série de variáveis quando pensam nisso. A gente não está falando de custos elásticos, a gente está falando de clientes que podem considerar o que os analistas chamam de variáveis para quando decidem qual escritório de advocacia contratar. E até, Lupe, essa é uma coisa curiosa, se devem usar advogados externos. Nos Estados Unidos, o papel dos advogados assalariados, dos executivos jurídicos, ele está muito no gerenciamento dos escritórios terceirizados, dos escritórios externos. E aí é uma questão de que, em alguns momentos, como não é tão elástica, ou pelo menos se acredita que não seja tão elástica essa questão do aumento dos custos, se você não poderia eventualmente trazer isso para dentro das suas próprias estruturas. Quando ocorre uma mudança em uma dessas variáveis, a demanda por serviços jurídicos externos também pode mudar, né, Lu? Quer dizer, as pessoas podem voltar a considerar a possibilidade de internalizar algumas coisas. No mercado americano, Lupe, particularmente, eu acho isso difícil, porque um dos grandes méritos dos advogados assalariados, os general counsels, como são chamados os executivos jurídicos das grandes corporações americanas, um dos grandes méritos deles é exatamente a questão de gerenciar os escritórios terceirizados, mas até para isso há um limite. Entre as variáveis mais frequentes, e aí também estava embutido na sua pergunta, estão os orçamentos mais apertados, que podem motivar esses general counsels a trazer mais, além de trazer mais trabalho para as equipes internas, começarem a se utilizar de provedores de serviços jurídicos alternativos. Um aspecto que a Daniele Serafino não está aqui hoje nesse começo do nosso bate-papo, vai chegar a tempo da crônica Gesto de Inovação, mas uma questão que a própria Daniele já trouxe diversas vezes, né, Lu, que são os serviços alternativos. E um outro aspecto que também é muito levantado pela Daniele é a rápida sofisticação e adoção da inteligência artificial. A ideia geral é que os advogados assalariados têm mais opções sobre a mesa e mais opção do que nunca tiveram, Lupe. Eles têm hoje, de verdade, uma gama de questões que pode constranger, de uma certa maneira, diminuir a contratação dos escritórios terceirizados. Vamos sempre lembrar, né, Lupe, para não assustar os nossos ouvintes, que apesar de termos
uma audiência até respeitável no mercado americano, a gente está falando do mercado americano, não estamos falando do mercado brasileiro. No caso dessa advocacia americana, né, ou como eu prefiro chamar, estadunidense, o que chama a atenção é que existe uma dissonância entre o aumento dos valores cobrados e a demanda pelos serviços, o que corrompe a regra de que o trabalho de um escritório de advocacia e a sua própria existência, né, Lupe, ele é baseado em um modelo de negócio no qual as bancas fornecem um serviço aos clientes por um preço. Quando a demanda do cliente por advogados externos aumenta, isso é bom para o resultado de um escritório de advocacia. Mas o que acontece quando as contas cobradas dos clientes ficam muito altas? Isso é uma coisa curiosa, é como se a gente tivesse... E esse, de novo, Lupe, sem querer, só usando a tua frase, é o paradoxo que você falou no começo. O paradoxo é exatamente esse. O que a gente teria é essa situação de que não é tão elástico, ou seja, os clientes não estão dispostos a gastar tanto, a investir tanto nesse serviço, existem alternativas para isso, e, ao mesmo tempo, parece que os escritórios não estão se aproveitando da eventual flexibilidade de terem aumentado em até 15% a 20% os seus custos. Mas antes que você pergunte, eu sei que você não ia fazer essa pergunta, porque você hoje está... Mas eu vou te dar essa deixa. Eu gostaria de falar sobre o Brasil, Lupe. Então você pode perguntar, Lupe. E o Brasil, André Porto Alegre? Eu acho curioso, Lupe, porque no Brasil há uma grande dificuldade de você fazer ajustes de preço, tá certo? De uma maneira geral, os prestadores de serviço, e aí, como o Lupe sempre fala, né, que ele se utiliza do gesto de gestão, que é voltado para escritórios de advocacia, mas para tratar, inclusive, de aplicar, inclusive, né, Lupe, em outras circunstâncias. Opa, né? Não tenha dúvida. Os serviços profissionais, no Brasil, de uma maneira geral, eles têm uma dificuldade de fazer ajustes de preços, né? Não é um processo fácil. E isso se repete em escritórios de advocacia. Então, é com muita dificuldade que os escritórios conseguem, de uma certa maneira, ajustar preços de contratos que a gente chama de por partido, né? Contratos que têm pagamentos regulares e recorrentes, né? Isso é um problema muito sério e, quem sabe, tenha sido abordado ali, acho que numa das observações que eu fiz, numa das tuas perguntas, Lupe, era sobre a questão, sobre o fato de você cobrar os preços que foram acordados no começo do trabalho, né? Quer dizer, então você nunca conseguiria reajustar. Mas no Brasil tem um outro problema também, que eu venho alertando, falei isso acho que no nosso episódio de número 70, e que é um problema para o mercado brasileiro no que diz respeito à precificação, que é o fato do seguinte, Lupe, no mercado dos Estados Unidos você tem 100 grandes escritórios, pontos são esses que tem, os mais novinhos aí, tem aí, a gente pode ficar tranquilo que tem quase mais de 10 anos. Né? A idade de Lisboa. Não, brincadeira. O Lupe está fazendo isso, gente, eu vou ter que comentar, o Lupe acaba de voltar do Web Summit, você sabe que o nosso casting aqui no Gesto de Gestão é muito viajado, né? Nós fazendo aí, o Lupe teve em Lisboa, no Web Summit, que é o maior encontro mundial de tecnologia, então por isso que o Lupe está com Lisboa na cabeça. Né? Eu até pediria nesse momento para que o nosso Ed Chaves colocasse um fado. Um fado para que possamos deixar uma música no fundo. Para exatamente, e relembrar essa passagem que o Lupe teve pelo Web Summit. Então aí toca um fado e eu me comprometo a falar em próximos episódios sobre o mercado de Lisboa e até colher algumas informações que o Lupe trouxe dessa viagem dele. Mas a questão, retomando, da precificação é essa compulsão. Então, existem 100 escritórios nos Estados Unidos, existem 200 escritórios maiores, e pronto, né? Não significa que só existem 200 escritórios de advocacia nos Estados Unidos, mas 200 regulam o mercado. E assim a banda toca lá e tem os 100 maiores, depois os 200 maiores. Então não se fica criando escritório a toda hora. No Brasil, já falei isso no último programa, nós com essa compulsão pelo startup, né, essa compulsão por termos startup, nós ficamos fundando escritórios de advocacia. E nós fundamos escritórios de advocacia com advogados de altíssima qualidade. Não quero me repetir ao último programa, mas é importante que a gente fale isso. E isso faz com
com que haja uma guerra de preço, óbvio, né? Porque você é uma startup, você está começando, obviamente, teus custos não podem ser comparados aos custos de um grande escritório, mesmo que você seja um profissional qualificado. Então, nós aqui no Brasil ainda temos uma questão, além da dificuldade quase que cultural, de fazer os ajustes necessários na precificação, e aqui cabe um alerta, só, Lupe, terminando para passarmos para a Daniele, a questão de que há necessidade de fazermos ajustes, sim, nos preços dos serviços profissionais, nós ainda temos uma guerra de preços no sentido de estar montando escritórios, né, essa compulsão brasileira por ter novos escritórios, que por mais respeitados que os advogados sejam, obviamente não conseguem ter valores interessantes. Isso faz mal para o mercado, Lupe. A conclusão é essa. Isso faz mal para o mercado, até porque essas startups não conseguem contratar, porque cobram muito baixo, não conseguem contratar bons profissionais, o serviço não fica sendo bom, ou seja, temos aí um círculo vicioso. Existe uma cultura que ficou em relação à startup também, né, André? Isso para a gente trazer essa discussão para outro dia, tá? Então eu vou ser raso só para a gente. Mas essa coisa do se quebrar, tudo bem, se não, tem que quebrar, mas. Vamos trazer esse assunto para um outro dia, porque eu acho que impacta diretamente em todo o conteúdo que você trouxe para a gente hoje. Mas, já que Dani não está aqui com a gente, nem online, mas ela vai trazer para a gente aqui o nosso gesto de inovação, que é um dos momentos bem esperados aqui do nosso gesto de gestão. Bora lá, Dani! Hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem importante. Como nos mantermos atualizados em um mundo tão volátil e inconstante? É o mundo VUCA, mundo bunny, esse que a gente está vivendo aí constantemente, que a gente dá a sensação que a gente nunca consegue acompanhar. As mudanças no mercado de trabalho, elas são gigantes. E precisamos entender como isso vai afetar as nossas carreiras. Recentemente, o Fórum Econômico Mundial divulgou uma pesquisa chamada Future of Jobs e alertou que até 2025, ou seja, tá aí, né, estamos já do lado dele, metade dos trabalhadores precisará de requalificação. E até 2030, esse número pode chegar a surpreendentes 90%. Não sei o que estou dizendo, hein, gente? É o Fórum Econômico Mundial. Isso significa que precisamos nos atualizar e aprender coisas novas para nos mantermos competitivos. As coisas estão mudando muito rápido. A meia-vida média das competências, ou seja, aquele tempo, né, que as nossas habilidades continuam valendo, ela está agora em menos de 5 anos. E nas áreas de tecnologia, isso é menor ainda, é apenas 2 anos e meio. A automação e a inteligência artificial estão transformando o mercado de trabalho, a gente está vendo. Estão criando também novos tipos de emprego, mas fazendo muitos outros desaparecerem. Dados da Boston Consulting Group revelam que 68% dos profissionais estão dispostos a se requalificar. Eles estão dispostos a se requalificar para enfrentar essas mudanças no mercado. No entanto, apenas 24% das empresas têm uma estratégia de requalificação dos seus colaboradores. É aqui que entra em cena o reskilling e o upskilling. O reskilling é como dar um upgrade nas suas habilidades, ou aprender coisas novas para se adaptar a essas mudanças. Imagine que você aprendeu a andar de bicicleta, e agora você precisa aprender a andar de skate também. Isso é reskilling. Já o upskilling é um processo de atualização das habilidades existentes para se adaptar às mudanças. É como se você tivesse, na nossa analogia da bicicleta aqui, apenas aprendendo a fazer uma nova manobra. Então, o reskilling eu preciso aprender, além de andar de bicicleta, aprender a andar de skate, e no upskilling eu preciso aprender uma nova manobra na bike. Ambas são estratégias para se manter relevante num ambiente de trabalho em constante evolução. E no mundo do direito, hein? As coisas também não são diferentes. No mercado jurídico, percebemos que a profissão está se transformando e está exigindo cada vez mais novas habilidades dos profissionais jurídicos. Sabemos também que uma carreira bem-sucedida na advocacia, e principalmente nos grandes escritórios, departamentos jurídicos, requer um domínio técnico jurídico profundo, além de uma busca também constante pela atualização na teoria do direito. Mas a rápida digitalização da sociedade, que também impactou a prática jurídica, aumentou a necessidade de desenvolver novas competências.
Isso implica que os profissionais do direito agora precisam adquirir habilidades adicionais para se destacarem em sua carreira. O Centro de Ensino e Pesquisa da FGV, o CIP, aqui de São Paulo, conduziu uma pesquisa abrangente. Envolveu 400 escritórios de advocacia de todos os tamanhos, de todas as regiões do país. Essa pesquisa queria compreender o impacto atual da tecnologia no mercado jurídico. Essas novas competências envolvem a aquisição de conhecimentos em gestão de processos, se familiarizar com tecnologias mais recentes, cultivar habilidades socioemocionais para aprimorar a comunicação, resolução de conflitos e aprimorar também, gente, o relacionamento com os clientes, pensando nessa economia client-centered que a gente está vivendo. Os resultados dessa pesquisa do CIP revelam que para 39% dos participantes, a formação jurídica é ainda considerada uma habilidade prioritária. No entanto, acho que a grande revelação da pesquisa é que 26% dos entrevistados apontaram competências em gestão como as mais importantes para o advogado. Outros 20% destacaram a importância das habilidades socioemocionais. E outros 15% indicaram os conhecimentos de tecnologia. Se a gente somar tudo isso, essas competências que eu chamo aqui de extrajurídicas, elas estão totalizando 61% como habilidades prioritárias pelos grandes, pequenos e médios escritórios. Isso significa que para esse ramo da advocacia, que são os escritórios de advocacia, 61% consideram mais relevante para os advogados as habilidades extrajurídicas do que as habilidades técnicas da matéria jurídica. Mas então, como é que a gente pode fazer essa requalificação jurídica para a gente conseguir se manter atualizado? Eu penso que projetar programas de reskilling com foco no profissional jurídico vai ser a nova demanda desse mercado. Algumas reflexões que eu tive após ler muitos materiais sobre esse assunto foram as seguintes. Uma, precisamos dar tempo para os profissionais fazerem esse reskilling. Eles vão fazer isso, gente, dentro do horário de trabalho. Ninguém mais tem energia para fazer isso além das horas já trabalhadas, sendo que a gente já comentou aqui inúmeras vezes no gesto de inovação, os advogados trabalham muito. Outra, essa questão de custo. Idealmente, o custo desse reskilling, dessa requalificação profissional, deveria ser pago pela organização, né, pelo departamento jurídico, pelo escritório que aqueles profissionais estão. E terceiro, os advogados são de uma segurança psicológica. Eles são considerar que essas horas de treinamento que eles estão executando dentro do horário de trabalho, como a gente comentou aqui no ponto 1, elas são consideradas também trabalho. Isso dá uma segurança psicológica que eu não estou deixando de bilar horas, de faturar horas para o escritório, que eu estou fazendo reskilling e isso não é visto como um trabalho. A requalificação, ela pode ser desafiadora para todas as profissões. E certamente para o jurídico, ela é mais do que necessária, porque a profissão jurídica está bastante desatualizada nesse contexto de economia digital. Mas, por outro lado, é uma grande oportunidade. Aceitar a mudança e se dedicar à aprendizagem contínua é crucial para a gente prosperar nesse futuro. Não vai ter jeito. Afinal, o mundo está mudando e nós precisamos acompanhar essas mudanças. Se cuidem, se atualizem e até a próxima. Tá aí, André, a gente tava acostumado, ela acaba de falar, tô pertinho, a gente até agora ela falou e a gente tá longe dela. Mas foi bom, hein? Foi bom. Não, foi bom porque honramos o nosso compromisso com os nossos queridos ouvintes que reclamariam se nós não tivermos. Então, ajustamos essas agendas, né, no episódio 71, mas agora é o episódio 72 e 73 que fecha essa terceira temporada, e já avisando aí as novidades para a quarta temporada, nós vamos estar no estúdio todos juntos para celebrar mais um ano de gesto de gestão e gesto de inovação. E André, assim, só para a gente nem tinha combinado aqui, eu vou quebrar um pouco, eu acho que a gente tem muito assunto para 2024, isso me deixa feliz, porque tudo que você trouxe ao longo de 2023, isso a gente ainda tem mais 2 programas para falar, mas eu vejo tantos desafios que você impôs aqui, e esse é mais um. Esse é um grande desafio, o tema de hoje é um grande desafio. Ele deixa a gente com a cabecinha ali, mas isso é muito bom, porque o Brasil, eu acho que o Brasil tem toda a chance de entrar nos próximos anos aí, mais amadurecido, sabe? Se observar essas tendências que você traz, que Dani traz em relação aos mercados internacionais. Falei demais,
Quero te agradecer aqui por você conseguir arrumar um buraquinho aí na tua agenda, André. E no próximo estaremos no estúdio, bonitinho, com café, com água. E é isso. Obrigado, André. Obrigado, Dani, Zita. E assim a gente chega ao final do episódio número 71 do Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritórios de advocacia. Aqui é o Ale Lupe. Ali comigo estava André Porto Alegre. E é dele a iniciativa do jornalista e também especialista em gestão legal. E tem a produção aqui da Compass Colab, que edita, monta e distribui o nosso Gesto de Gestão. Até o episódio 72, no estúdio. Gesto de Gestão.